Olá, aqui é o professor Gilberto e agora a gente vai estudar bases ou hidróxidos, que é um outro grupo de substâncias químicas estudadas na química inorgânica. Pois bem, no vídeo passado a gente viu uma classificação geral dos compostos estudados na química em química inorgânica e química orgânica. A química orgânica estaria relacionada, esse nome orgânico vem de organismos vivos na sua origem, então são compostos que têm carbono na constituição e que no início, né, do estudo da química orgânica se referia a compostos de carbonos associados a organismos vivos. Atualmente essa classificação ela deu uma expandida, então existem compostos de carbono estudados na química orgânica que não estão diretamente atrelados a seres vivos, mas esse nome foi cunhado dessa forma no começo e ficou. Então o estudo dos compostos que não fazem parte dessa categoria fica então dentro do guarda-chuva da química inorgânica, por exemplo, de minerais sólidos encontrados no solo. Pois bem, na química, essa palavra funções, ela representa uma família, uma classe de compostos. Então, funções inorgânicas quer dizer que dentro desse universo da química inorgânica existem classes ou famílias de compostos que têm características físico-químicas similares, composições químicas também similares, e algo ali naquela estrutura, daquele composto, faz com que ela seja classificada dentro de uma certa família, de um certo grupo de compostos, que são chamados então de funções inorgânicas. Existem várias funções inorgânicas, como ácidos, bases ou hidróxidos, que é o que a gente vai estudar agora, sais, óxidos, hidretos, superóxidos e outras mais. Lembrando então que essa palavra função química representa um grupo de compostos com algumas características químicas em comum. Então, se o composto ele é uma base ou hidróxido, ele precisa ter uma característica que identifique ele como uma base ou um hidróxido. Pois bem, então vamos para a definição operacional das bases, né? As bases, elas são substâncias capazes de reagir com ácidos formando sal e água. Essa é uma importante reação chamada reação de neutralização. Então, toda vez que você tiver um ácido corrosivo, uma base que também pode ser corrosiva e reagir um com o outro, essa reação ela é chamada de neutralização ácido-base, porque o poder corrosivo do ácido e da base eles vão se anular, né? Então formando sal e água. Claro, se tiver a mesma quantidade de ácido e de base. Então, as bases são compostos capazes de neutralizar os ácidos e vice-versa, os ácidos também neutralizam as bases. As bases, elas são capazes de alterar a cor de indicadores ácidos básicos. Como assim, professor? Indicadores ácidos base são corantes naturais ou sintéticos que eles alteram de cor de acordo com a presença de ácidos ou a presença de hidróxidos ou bases, né? Base e hidróxido é a mesma coisa. Então, por exemplo, o repolho roxo. Na presença de hidróxidos, ele atinge coloração esverdeada, azulada, às vezes até amarela. E essa alteração de cor desses indicadores mostra que ele está tendo contato com uma substância básica. Então, as substâncias básicas elas têm a capacidade de alterar a cor de alguns corantes que são sensíveis à sua presença. E também elas oferecem uma experiência no paladar de sabor adstringente, embora a gente nunca deve provar nenhuma substância química, especialmente, né, se a gente está falando de um laboratório, nunca devemos provar para ver se a base ela dá realmente um sabor adstringente. Existe então uma definição de ácidos operacional e teórica, e a mesma coisa a gente vai aplicar para bases ou hidróxidos. Então esse químico, né, o sueco Svante Arrhenius, ele elaborou uma definição teórica para ácidos e que a gente também utiliza, né, a definição dele para bases ou hidróxidos também.
Então, o que é teoricamente uma base? É todo composto que, primeiro, é um composto iônico, né, em geral. Tem uma exceção, a gente já vai falar dela. Então, as bases são compostos iônicos, né, tem cargas na sua composição. Normalmente são sólidos à temperatura ambiente. E quando você mistura as bases com a água, elas tendem a se dissolver, separando cátions e ânions. Então, não existe propriamente uma reação química, e sim uma dissolução de compostos iônicos que já existem. Então, as cargas já existem. Já existe o cátion, já existe o ânion. A única coisa que a base faz quando mistura com a água é que ela se dissolve na água, ela se mistura com a água, né? Você já não consegue saber onde está a base e onde está a água. Eles se misturam, formam uma mistura homogênea. Bom, então aqui a gente tem um exemplo. Toda base ela vai liberar na água um ânion que a gente chama de ânion OH-, que é o hidroxila. Então, é um ânion formado por um átomo de oxigênio, um átomo de hidrogênio ligados, e esse conjunto tem uma carga negativa -1. Então, este é o ânion hidroxila. Então, veja, aqui nós temos o hidróxido de sódio, percebam que ela está com esse Szinho de sólido, né? Esse S representa sólido. Então, nós temos um composto hidróxido de sódio e ele é um composto iônico, a gente já sabe que o OH é o ânion e o Na é o cátion. E ao se misturar com a água, está aqui água líquida, percebam que a gente colocou a água em cima da seta e não reagindo como um reagente com o hidróxido de sódio, porque não é uma reação propriamente dita, né? É uma dissociação iônica. Veja, a base ela já é iônica. Quando mistura com a água, os íons eles se dissociam. Então não é uma reação química. Eles não teve uma alteração da matéria, né? Uma transformação da matéria. Então só uma dissolução. Igual quando você pega açúcar e dissolve na água, depois, se você evaporar a água, você vai obter o açúcar da mesma maneira. Aqui é o mesmo caso. Então, se você dissolver o hidróxido de sódio na água e depois evaporar a água, você vai continuar com a mesma substância química. Ela não teve uma alteração, ela só se dissolveu na água. Pois bem, então o hidróxido de sódio, ele tem na sua composição, é sempre assim. Os hidróxidos, eles têm um OH sempre à direita da fórmula. Então, se tiver essa composição aqui ligada a um metal, né? Metal, o sódio é metal. Então, metal ligado ao OH, isso aqui é uma base típica. Então, para você reconhecer uma base, observe este OH à direita da fórmula, ligado a um metal. Então, metal mais OH, isso aqui é uma base. Essa é uma forma de você reconhecer uma base. Bom, o que acontece com ela? Quando você mistura ela com a água está em cima da seta, ela não entra aqui como reagente, porque ele não está reagindo com o hidróxido, a água só está dissolvendo o hidróxido. Este composto vai liberar um cátion Na+, e um ânion OH-. Bom, coisas que você precisa fixar na sua cabeça. A primeira delas é o seguinte: toda base tem um OH-, ele libera OH-. O ânion é OH-, então é uma carga negativa nesse composto, né, de oxigênio com hidrogênio. E, necessariamente, para ter uma equivalência de cargas positivas e negativas, essa carga negativa -1 da hidroxila vai ter que ter um correspondente carga +1 no cátion sódio. Então, o sódio é escrito +1 porque a hidroxila está -1. Então, nós já sabemos que toda base tem hidroxila -1. Então, se ela tem carga -1, o sódio vai ter carga +1, porque a carga final do composto tem que ser equivalente. As cargas positivas e negativas têm que se equilibrar, têm que ser idênticas, iguais. É claro que de valor oposto, né? +1 para o sódio, -1 para a hidroxila. Observe o seguinte:
O hidróxido de sódio, ele já é um composto iônico, portanto, o cátion sódio e o ânion hidroxila já existe no composto sólido. A única coisa que acontece é que ele é dissolvido na água, liberando os íons, né, que agora passam a se misturar com a água, portanto, tornando íons livres. Então, este composto iônico fica dissolvido. Ele já existia, agora ele passa a estar aquoso. Aquoso significa que está dissolvido na água. E observem bem que toda base libera OH- na água. Então, a definição teórica de arrênios é: as bases ou hidróxidos são compostos iônicos que, em misturando com a água, liberam, né, um cátion, por exemplo, aqui o sódio, e um ânion, e esse ânion é sempre a hidroxila. Então, toda base libera necessariamente o ânion hidroxila OH-. Bom, então aqui para a gente recapitular, nós temos o hidróxido de sódio, ele se dissolve com a água, forma o cátion sódio, Na+, e o ânion hidroxila. E veja, o que as bases têm de comum? O que faz com que elas sejam agrupadas dentro dessa família que a gente chama bases ou hidróxidos? É justamente o hidroxila, né? Então, a presença desse OH é que vai, então, liberar o OH- na água. Então, é este OH- aquoso que faz o comportamento químico das bases, né? Então, é o ânion hidroxila, tá aqui, ânion hidroxila OH-, é que dá o comportamento químico das bases. Mas, professor, o que é comportamento químico das bases? É o jeito, gente, que aquelas substâncias se comportam diante de outras, em sistemas reacionais, com outros materiais. Por exemplo, lembra que a gente falou que as bases reagem com ácidos, formando sal e água? Então, esse é um comportamento químico típico das bases. Todas as bases fazem esse comportamento. Lembra que a gente falou que as bases alteram os corantes sensíveis à base? Então, todas as bases têm esse comportamento. E quem é que dá esse comportamento para as bases? Tipicamente é o ânion hidroxila, né? O OH-. Bom, então, novamente recapitulando, nós temos aqui o hidróxido de sódio sendo um composto iônico, né? Os íons, cargas positivas e negativas já existem. Na água, ele vai se dissolver formando cátion sódio e ânion hidroxila. Portanto, isso não é uma reação típica, né? Embora a gente use essa linguagem de reagentes, seta para indicar transformação em produtos, na verdade, essa representação, quimicamente falando, ela está correta, mas ela não indica uma reação química. Ela indica um processo químico de dissociação iônica, né? Então, não é uma reação química típica, não é uma transformação de substância em outra, mas sim de dissociação, de dissolução de uma substância na água. Bom, como eu não tive produção de íons, eu não posso chamar essa reação de ionização. Nos ácidos, eu não sei se você lembra, o ácido ele não tem íons, mas quando mistura com a água, ele reage formando íons que não existiam. Então, no caso dos ácidos, nós chamamos de reação de ionização. No caso das bases, nós chamamos de dissociação iônica. É diferente. Então, olha só. Aqui, ó, nós temos, por exemplo, uma base, uma representação de uma base, que é um composto iônico. Então, nós temos cátions e ânions sólidos. Então, aqui está, por exemplo, hidróxido de sódio. Nós temos cátions e ânions sólidos. A partir do momento que eu misturo com a água, então nós começamos a água começa a dissolver ânions e cátions. Ó, aqui está um ânion dissolvido, um cátion dissolvido, e quem faz essa dissolução é a água, né? Então, não tem uma reação química aqui. É somente uma mistura deste composto iônico com a água. Por isso que, para as bases ou hidróxidos, o processo a gente chama de dissociação iônica, ou seja, eu estou dissolvendo íons que já existiam. No caso dos ácidos, a gente chama de ionização, ou seja, estou produzindo íons que não existiam. Então, o ácido, por exemplo, o ácido clorídrico, ele é um composto molecular, não tem carga, a ligação é covalente. Então, aqui
Quando ele se mistura com a água, ele acaba, então, formando, né, íons que não existiam. Ele forma o cátion H3O+, que é típico dos ácidos, e um ânion, que nesse caso é o ânion cloreto. Então, estes íons produzidos faz com que a gente chame isso de reação de ionização de ácidos. No caso das bases, os íons já existem, eles só são dissolvidos. Então, eu chamo de dissociação iônica. Veja que ácidos eu chamo de reação de ionização e base eu chamo de dissociação iônica, que não é uma reação propriamente dita, é só um processo de solubilização daquele composto na água. Bom, então, nós temos vários tipos de bases, né? Normalmente são metais ligados a OH, como eu falei. Aqui nós temos o hidróxido de sódio liberando sódio mais e OH menos. Aqui nós temos o hidróxido de lítio liberando lítio mais e OH menos. E o hidróxido de potássio liberando potássio mais e OH menos. Professor, como é que você sabe que este hidróxido tem carga, o metal tem carga mais 1? Veja, olha que interessante. O OH é sempre carga menos 1. Isso é fixo. Se você vê um metal como sódio ligado a OH, você tem que saber que isso é uma base ou hidróxido. Então a base, o hidróxido, é carga OH menos 1. Então tudo que não for OH, por exemplo, o sódio, ele tem que ter a mesma carga do OH, só que de valor contrário. Então, se a carga do OH é menos 1, então a carga do sódio é mais 1. A quantidade é a mesma, o sinal da carga é que muda. Então, se você ver aqui, ó, lítio é um metal grudado ao OH, então o OH é menos 1, o lítio é mais 1. Mesma coisa para o potássio, o OH é menos 1 e o potássio é mais 1. E se você reparar bem, esses metais eles fazem parte do grupo 1 da tabela periódica. O que é muito interessante porque os metais do grupo 1 da tabela periódica têm exatamente um elétron de valência. Então a tendência desses metais é perder um elétron de valência. Então eles perdem esse elétron de valência e ficam com carga mais 1. Então sódio mais 1, lítio mais 1, potássio mais 1. Para quem que eles dão esse elétron de valência? Para o grupo OH. Então, OH menos 1, OH menos 1 e OH menos 1. Lembrando que nessas reações o S significa sólido e o AQ significa aquoso. Não apareceu, mas o líquido é L e o gasoso é G. Tá? E o aquoso é quando a substância está dissolvida na água. Bom, temos outros exemplos aqui, por exemplo, o hidróxido de magnésio. Observe que na fórmula, este hidróxido ele tem 2 grupos OHs. Então, o que acontece? Como cada grupo OH tem carga menos 1, se eu tenho 2 grupos OHs, eu vou ter um total de carga negativa menos 2, porque cada grupo OH é menos 1. Então, se eu tenho 2 OHs, eu tenho uma carga negativa total de menos 2. Portanto, este composto libera 2 grupos hidroxilas, porque tem esse doisinho aqui pequeno entre parênteses, indicando que tem 2 hidroxilas na fórmula. Isso vai me liberar 2 hidroxilas. Percebam que o 2 que era pequenininho, agora ele vira um 2 grandão, né? Agora você tem 2 vezes o ânion hidroxila. E isso forma um total de carga negativa menos 2. Portanto, a carga do cátion que sobrou tem que ser mais 2, tá? Necessariamente mais 2. Como é que eu sei disso, professor? Pela quantidade de hidróxidos. Se você tem 2 cargas negativas, aqui necessariamente tem que ser 2 cargas positivas. A mesma coisa para o hidróxido de cálcio. Então, o cálcio tem 2 cargas, tem 2 hidroxilas. Cada hidroxila tem carga menos 1. Então, você vai ter carga total menos 2. A carga do cálcio vai ser mais 2. A mesma coisa para o bário. Então, o bário tem 2 hidroxilas.
ele vai liberar uma carga, portanto, bário mais 2 e liberando duas hidroxilas. Como é que você sabe, professor, que a carga do bário é mais 2? Porque na fórmula tem duas hidroxilas, né? Cada hidroxila é menos 1, duas hidroxilas é menos 2, a carga do restante tem que ser contrária, igual. Então, mais 2 é o bário. Observem o seguinte, assim como naquele exemplo anterior, no slide anterior, todas as hidroxilas, né, todos os hidróxidos, as bases, tinham carga mais 1, o metal, porque eles estavam no grupo 1. Aqui, esses metais estão todos no grupo 2, magnésio, cálcio, bário, por exemplo. Estando no grupo 2, eles têm 2 elétrons de valência, e a tendência deles é de perderem 2 elétrons. Então, ao perder 2 elétrons, eles ficam com carga exatamente mais 2. Por isso que é magnésio mais 2, cálcio mais 2, bário mais 2. E por isso que eles possuem na fórmula duas vezes hidroxilas, né? Para poder bater a carga. Bom, vamos aos exemplos das bases que têm carga, que tem 3 hidróxidos. Então, ó, esta base tem 3 hidroxilas, é o hidróxido de ferro 3, né? Então, por ter 3 hidroxilas, ele vai ficar com carga mais 3 e vai liberar 3 hidroxilas, cada uma com carga menos 1. Como cada hidroxila tem carga menos 1, 3 hidroxilas, carga total menos 3. E, portanto, o ferro vai ficar com carga total mais 3. É como se o átomo de ferro tivesse que perder 3 elétrons para que cada hidroxila pudesse ter um elétron a mais. Então, o ferro perde 3 elétrons e cada um desses 3 elétrons vai para uma das hidroxilas, ficando com carga menos 1 cada uma delas. A mesma coisa acontece com o alumínio, né? Então, o alumínio ele tem 3 hidroxilas, portanto, ele vai ficar com carga mais 3 e as hidroxilas formando 3 hidroxilas. Este níquel, né? O níquel 3, ele tem 3 hidroxilas, a mesma coisa, vai ficar com carga mais 3. Então, sempre pensem nisso. Se a fórmula tiver 3 hidroxilas, a carga do cátion, que é a carga do metal, sempre vai ser mais 3. Se a fórmula tiver 2 hidroxilas, a carga do metal é sempre mais 2. Se tiver uma hidroxila, mais 1. E se tiver 4 hidroxilas, será que existe? Bom, vamos ver. Existe. Então, o hidróxido de chumbo 4, ele tem 4 hidroxilas, vai ficar a carga mais 4. Hidróxido de manganês 4, também vai ficar mais 4. E hidróxido de estanho 4, também mais 4. Bom, assim como os ácidos são classificados de acordo com algumas características, as bases também têm. Então, as bases são chamadas de monobase, dibase, tribase e tetrabase, de acordo com o número de hidroxilas. As monobases, por exemplo, o hidróxido de sódio, lítio, potássio, tem somente um hidróxido na fórmula, uma hidroxila na fórmula. As dibases têm duas, então hidróxido de magnésio, hidróxido de cálcio, hidróxido de bário. As tribases têm 3, hidróxido de alumínio, ferro e níquel, 3. O hidróxido de chumbo, né, o hidróxido de chumbo 4, hidróxido de manganês 4, hidróxido de estanho 4. Bom, as bases também são classificadas de acordo com o grau de dissociação iônica. Porque veja, lembra que a gente falou que o comportamento químico das bases depende do íon OH- livre, do ânion OH- livre, que é o hidroxila. A hidroxila precisa estar livre para fazer o comportamento químico das bases. Por exemplo, sua reatividade, capacidade de corroer alguns materiais, capacidade de reagir com ácidos. Então, esse comportamento químico ele é dependente de ânions OH- livres. Então, se essa base tem o cátion muito ligado ao ânion OH-, e não deixar ele se dissolver muito bem, então ele vai ficar preso ao metal. Isso acontece, né? Então existe um apego entre o cátion e o ânion, eles ficam presos. Mesmo que você adicione água e misture, ele não se dissocia muito bem. Então muitos compostos vão ficar presos, não vai liberar o hidróxido e a gente vai chamar isso de base fraca.
As bases fracas, elas acontecem quando tem um baixo grau de dissociação iônica, ou seja, o OH fica preso ao metal, ele não se liberta tão fácil dissolvido na água, ele não se dissolve tanto, portanto, você não vai ter um comportamento químico daquela base tão forte quanto nas outras, né? Normalmente ela vai acontecer quando você tem uma base formada com metais de transição e hidróxido de amônio também. O hidróxido de amônio é uma base diferentona que a gente vai estudar daqui a pouco. Então, por exemplo, hidróxido de ouro. O ouro é um metal de transição, você pode consultar uma tabela periódica para saber. Então, o hidróxido de ouro 3 ou hidróxido de titânio, hidróxido de ferro, são bases fracas, porque são bases feitas com metais de transição. E o hidróxido de amônio também é uma base fraca, porque tem baixo grau de dissociação. Então, se você tiver uma solução química, uma mistura com água e hidróxido, não vai ter muitas ânions hidroxilas livres, né? E, portanto, você não vai ter uma alta capacidade de reatividade, e todo esse comportamento químico esperado das bases, justamente porque o ânion hidroxila não está livre. Bom, e as bases fortes são justamente o contrário, são aquelas que têm um alto grau de dissociação, ou seja, misturou na água, o ânion se dissolve, se liberta, ele fica livre. E sendo livre, ele mostra o comportamento químico das bases. E a gente chama essas bases de bases fortes. As bases fortes são formadas tipicamente com os ânions hidroxilas ligados a metais do grupo 1 da tabela periódica, por exemplo, sódio, lítio, potássio, e os metais do grupo 2 da tabela periódica, com exceção do berílio e magnésio. Então, por exemplo, cálcio, bário são dessa categoria. Bom, existe uma base diferentona que ela é o hidróxido de amônio. Por que ela é diferentona? Porque diferente de todas as outras bases, que são sempre hidroxilas ligados a metais e, portanto, são sempre compostos iônicos, que passam por um processo de dissociação iônica, não é a reação, é só dissolução dos íons em água. O hidróxido de amônio, ele é produzido a partir da reação de uma molécula, portanto, né, aqui nós temos a amônia, que é um composto molecular, o NH3, formado de ligação covalente. A amônia tem a capacidade de reagir com a água líquida, então, formando a amônia gasosa a temperatura ambiente, a água é líquida a temperatura ambiente. Se você borbulhar amônia na água líquida, ela vai produzir NH4+, que é um cátion, e OH-, que é um ânion. Perceba que, diferente de todas as bases que a gente viu até agora, o cátion ele não é metálico, né? Ele é um cátion NH4+. Ele é um cátion formado por elementos não metálicos. O nitrogênio e o hidrogênio são não metais. Mas, olha que interessante, este composto liberou OH- na água. Então, lembra que o Arrhenius disse que as bases são compostos iônicos que liberam OH- na água? Pois bem, isso é o OH- que dá o comportamento químico das bases. Veja, este composto ele não é iônico. A amônia não é iônica, ela é molecular. E, tampouco, ela não tem íons. Mas, quando ela reage com a água, ela libera, ela produz íon OH-. Então, ao produzir esse ânion OH-, ela está possibilitando a essa mistura de amônia com água a produção de um sistema químico que tem comportamento químico de base. Por quê? Porque tem ânion OH- presente. Então, a gente também chama essa mistura de amônia com água de hidróxido de amônio. Então, o hidróxido de amônio, ele é um composto diferentão, ele é uma base especial, porque ele só existe quando eu misturo a amônia com a água. Então, ela só existe dissolvida na água, né? Então, só
eu chamo hidróxido de amônio a essa mistura do NH4+ com OH- dissolvido na água. Quando a amônia estiver gasosa, sólida, não reagida com a água, eu não posso chamar isso aqui de hidróxido de amônio, tá? Ela é amônia, é uma substância química específica. Agora, se ela reagir com a água, aí sim, essa mistura, né, desse cátion amônio, desse ânion hidroxila, ambos dissolvidos na água, essa mistura eu chamo de hidróxido de amônio. E ela tem comportamento químico similar a todas as outras bases, por isso ela ganha inclusive um nome, uma classificação idêntica às outras bases, hidróxido de amônio. Ou seja, ela também é uma base. Porém, ela não sofre dissociação iônica, ela passa por um processo de uma reação de ionização. Né? Aqui não tem íons, porque são compostos moleculares, e aqui formaram-se íons. Então, é uma reação de ionização. Ela é uma exceção de todas as bases. Então, aqui, ó, só para a gente ver com mais tranquilidade, nós temos uma molécula de amônia, né? Um nitrogênio ligado a 3 hidrogênios. Aqui a gente tem a molécula de água. Então, um desses hidrogênios, ele parte para esse nitrogênio aqui, formando esse cátion. Né? Esse hidrogênio ele perde um elétron para o oxigênio, então fica o cátion NH4+. E este oxigênio que ganhou um elétron daquele hidrogênio que saiu, vai ficar OH-. Então, é este conjunto OH- que dá aquilo que a gente chama hidroxila. Então, nós temos a amônia, nós temos a água, e é a mistura de ânions hidroxilas dissolvidas com cátions amônios dissolvidos na água, ambos a gente chama de hidróxido de amônio. Veja, a nomenclatura das bases ela é relativamente fácil. É só você dizer assim, hidróxido de mais o nome do cátion. E para consultar o nome do cátion, é importante que você consulte tabelas de ânions que são disponibilizadas na internet e também em livros de química. Se você der um Google e colocar tabela de ânions na internet, você vai achar tabelas com os nomes dos ânions. Mas não se preocupe muito, que é relativamente fácil. Desculpa, a tabela de cátions, né? Tabela dos cátions. Os cátions têm normalmente o nome do metal, né? Quando se trata de cátions metálicos. Então, olha só, aqui é o metal sódio, então o nome da base vai ser hidróxido de sódio. Aqui é o metal cálcio, então o nome da base é hidróxido de cálcio. E aqui é o metal alumínio, o nome da base é hidróxido de alumínio. Perceba que o nome do cátion, neste caso, é idêntico ao nome do próprio metal. Então, o cátion Na+ é chamado de cátion sódio. O cátion Ca2+ é chamado de cátion cálcio. E o cátion Al3+ é chamado de cátion alumínio. Olha que bonitinho, né? Então, aqui nós temos uma tabela de ânion, como eu falei, né? A gente faz uma consulta na internet, a gente encontra essas tabelas. Então, tabela de cátions, desculpe. Aqui é o cátion hidrogênio, H+, né? Aqui, essa tabela é legal porque ela está classificada de acordo com a carga do cátion. Cátion lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, prata, cobre. Percebam que o cobre ele está anotado com umzinho entre parênteses. Mas por que isso? Porque nós temos cobre também com carga 2. Então, existe cobre com carga 1 e cobre com carga 2. Então, o ouro é a mesma coisa. O ouro está anotado entre parênteses 1, porque existe o ouro com carga 1 e também existe o ouro com carga 3. Então, esses que têm um número romano entre parênteses, significa que o mesmo elemento químico pode formar dois cátions de cargas diferentes. Então veja, o rubídio ele não forma cátions de cargas diferentes. O cobre forma, o ouro forma, o ferro forma, manganês, estanho, chumbo, níquel. E para você achar a carga do outro cátion, você tem que procurar, por exemplo, nós temos aqui
nós temos aqui o ouro de carga mais 1 e aqui nós temos o ouro de carga mais 3. Tá? Nós temos, por exemplo, o cobre de carga mais 1 e o cobre de carga mais 2. Então, você tem que procurar na tabela. A gente chama isso de o seguinte: o cátion que tem somente uma carga atribuída é chamada de carga fixa. E o cátion que pode ter uma ou, né, pode ter duas cargas diferentes, por exemplo, o cobre e o ouro, eles têm, a gente chama isso de cátions de cargas variáveis, tá? Então, cátions de cargas variáveis. O ferro é outro exemplo, né? Então, veja, o ferro ele tem carga mais 2 e mais 3, é um cátion de carga variável, e o zinco ele é um cátion de carga fixa. O zinco é sempre carga mais 2. Não tem que decorar isso, tá, gente? Isso vocês vão fazendo exercícios, se familiarizando com essas tabelas. A gente sempre vai poder consultar tabelas de cátions, tá? Para estudar, então nós vamos nos ambientando com isso, não precisa decorar. Bom, e a nomenclatura das bases? Como é que fica? Para os cátions de carga fixa, é fácil. Lembra que eu falei, o nome do cátion é igual ao nome do próprio metal. Então, aqui, ó, hidróxido de lítio, hidróxido de potássio, sódio, magnésio, cálcio, bário e alumínio. No caso de cargas variáveis, por exemplo aqui, né, ferro, ouro e chumbo, né, o ferro tem carga mais 2 e mais 3, o ouro mais 1 e mais 3, o chumbo mais 2 e mais 4. Então, eles são metais de cargas variáveis. Então, o nome do cátion é o metal mais a carga em algarismo romano. Veja, que legal. Então, aqui nós temos o ferro mais 2, portanto, a carga do cátion seria 2, né, em algarismo romano. Se você tem um hidróxido formado com duas hidroxilas e o ferro, quer dizer que a carga do ferro é mais 2. Como que você sabe, professor? Lembra? O número de hidroxilas do composto é exatamente a carga positiva do ferro ou do metal, né? Então, se aqui eu tenho duas hidroxilas, a carga do ferro é mais 2. Então, o nome desse composto é hidróxido de ferro 2. Esse 2 é algarismo romano, indica que este composto é formado de duas hidroxilas e de um cátion ferro com carga mais 2. Olha esse outro exemplo. Agora nós temos um FeOH3. Então, por ter 3 hidroxilas, necessariamente o ferro está com carga positiva mais 3. Então, eu vou chamar ele de hidróxido de ferro 3. No caso do hidróxido de sódio, nós não devemos e não podemos colocar hidróxido de sódio 1. Você não deve usar o algarismo romano para metais de carga fixa. Você só vai usar esses algarismos romanos em casos de hidróxidos de metais de carga variável, como é o caso do ferro. Bom, o chumbo, né? Então, aqui, ó, esse cátion chumbo mais 4, ele faz o hidróxido de chumbo 4, e o nome vai ficar hidróxido de chumbo 4, o 4 em algarismo romano. Bom, uma alternativa ao uso do algarismo romano é escrever o nome do metal, isso para os metais de carga variável, o nome do metal associado ao oso, né? Então tem um sufixo oso no final do metal. Então você pega o nome do metal e junta o sufixo oso e você cria então um nome alternativo para o cátion de carga variável. Então veja, você pode usar aquele algarismo romano ou você pode usar o oso para a menor carga e o ico para a maior carga. Então vamos ao exemplo, né? O ferro OH2, aqui eu tenho carga mais 2, e o ferro OH3, aqui eu tenho carga mais 3. Já que no ferro OH2 a carga é menor, então eu chamo isso aqui de hidróxido ferroso. Lembra? É o nome do metal, que é ferro, e o oso no final, hidróxido ferroso.
Na carga maior, que é o mais 3, é hidróxido férrico. Ico é o de maior carga. Percebam que a gente fez uma adaptação aqui, né? Tiramos um ozinho do ferro, colocamos um acento no E, para ficar mais bonito de se falar. Então, existem algumas adaptações linguísticas, né, no nome, usando essa regra aqui. Então, hidróxido férrico, hidróxido ferroso. Bom, em relação a esses cátions de cargas variáveis, alguns deles, como eu falei, têm algumas adaptações linguísticas que eu vou ensinar para vocês agora, né? Então, não é exatamente pegar o mesmo nome, como a gente fala em português, ouro, né? A gente faz alguma adaptação e normalmente em relação ao nome original do composto em latim. Então, ó, esse daqui é o hidróxido de ouro 1 ou hidróxido auroso. Então, você pode usar tanto a regra do algarismo romano, hidróxido de ouro 1, ou hidróxido auroso. Perceba que quando eu falo auroso, eu faço uma adaptação usando o nome do elemento químico em latim. Ouro é aurum, por isso que inclusive o símbolo do ouro é AU. Então, ó, essa é a menor carga, então vai ficar hidróxido auroso. Essa é a maior carga, hidróxido áurico. Você não precisa decorar isso aqui, tá, gente? Você vai com calma, vai estudando, vai repassando isso aos pouquinhos e vai aprendendo. Então, ó, no caso do cobre, cobre é Cu. Então, você tem o cobre de menor carga, é o hidróxido de cobre 1, ou hidróxido cuproso. O cobre em latim é cuprum, né? Cuprum vem o símbolo Cu do cobre. Então, a gente também faz uma adaptação linguística falando hidróxido cuproso. Aqui, a maior carga vai ser hidróxido cúprico, também é adaptado linguisticamente. O chumbo, em latim, é plumbum. Então, da onde vem o PB do nome, plumbum. Então, menor carga, hidróxido plumboso, maior carga, hidróxido plúmbico. Então, veja uma observação. Eu acho, na minha opinião, mais fácil dar os nomes aos hidróxidos usando algarismos romanos, porque não tem adaptação linguística. Então, é assim, ó, hidróxido de cobre 2, hidróxido de cobre 1, hidróxido de ouro 3, hidróxido de ouro 1, hidróxido de chumbo 2, hidróxido de chumbo 4. Se você usar a regra do OSE e do ICO, você tem que lembrar de que em alguns casos vai ter adaptação linguística. E aí dá um pouquinho mais de trabalho. Então, se você puder optar, se tiver um vestibular, por exemplo, então opte por escrever em algarismos romanos, que eu acho que é mais fácil. Bom, então é isso, né? Vou deixar vocês aí com os seus estudos sobre bases e nos vemos nas próximas. Bons estudos e comam sempre legumes. Até mais!